E é uma alegria estar aqui com o pastor Sandro e também cada um dos irmãos nessa noite, com a esposa, toda a família, pastores, amigos de muitos anos. Que Deus abençoe seu coração ricamente. Sem mais delongas, 2 Reis, capítulo de número 6, verso 8. O texto que nós vamos ler está em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Vamos ler juntos. Aí eu estou com uma versão aqui na NTHL, uma versão mais linguagem de hoje. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia, compartilhe com alguém. Vamos ler o texto. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e ele pediu conselho aos seus oficiais, e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Porém, o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondido para atacá-los. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu, o que, irmãos? Várias vezes. Várias vezes. Aleluia. Então, o rei da Síria, verso 11, ficou muito aborrecido. E então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. É o profeta Eliseu. Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. E contaram-lhe que ele estava em Dotã. Ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí ele viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos, o que, irmãos? Perdidos. O que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor, Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, por essa noite de celebração, adoração. Ministra ao nosso coração nesta hora. É meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Será que poderia dar um pouquinho mais de retorno aqui, por favor? Obrigado. Aleluia. Oh, glória. Irmão, que passagem extraordinária essa passagem bíblica. Aqui, o grande protagonista do texto não é nem o profeta Eliseu, mas é o nosso Deus. Aqui a gente vê um pouquinho do tamanho, da largura, da profundidade do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Nenhum Deus é o Deus como o nosso Deus. Como diz aquela música antiga, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê.
O nosso culto que estamos prestando nessa noite tem subido como aroma agradável ao trono da graça de Deus. As orações feitas neste lugar, em nome de Jesus, a unção com óleo, tem chegado na presença de Deus, e Deus tem liberado da tua bênção neste lugar. Nenhum encontro na casa de Deus é em vão, nenhum encontro. A disposição do nosso coração, que deve ser uma disposição boa, uma disposição de fé, uma disposição de, como a corça anseia pelas águas, como diz o salmista, de desejar Deus, a sua presença, a sua bênção e o seu querer. E essa passagem, irmãos, revela um pouquinho deste cuidado que Deus tem pelo seu povo. Essa passagem revela também como o nosso Deus, ele é extraordinário. O que está acontecendo no texto? O que está acontecendo é que o exército da Síria está em guerra com o exército de Israel. A ideia do exército antigo sempre era o quê? Usurpar, roubar, aprender, escravizar, e assim se fortalecer o seu próprio povo. E o texto diz que este rei era o rei Ben-Hadad. Ele manda então alguns homens para que fizessem tocaias, ficassem em alguns lugares estratégicos em Israel, de maneira que quando se passasse então alguém do povo ou alguns soldados, eles fossem atacados, e assim, devagarzinho, o exército inimigo ia minando as forças de Israel, ia intimidando. Às vezes o diabo faz isso, irmãos, na batalha espiritual. Como diz o texto, maior é aquele que está conosco, mas pequenas guerras se levantam contra as nossas vidas, muitas das vezes. Situações, às vezes o diabo não pode pegar você de frente, mas ele levanta uma situação na família, ou com o filho, ou com o patrão, ou alguma situação que entristece, tira a alegria, e aquilo, se você não cuidar, se nós não cuidarmos, aquilo vai minando a nossa fé. E a coisa que nós temos de maior valor, irmãos, é a nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia! Então o profeta, o rei Ben-Hadad manda esses homens, mas simultaneamente Deus revelava ao profeta essa armação, esse interesse do rei inimigo, essas intervenções que eles estavam fazendo. E isso o texto diz que não foi uma, nem duas, nem três. Deus revelava, o profeta dizia para o rei de Israel, vai lá, não deixa ninguém passar ali, que tem uma turma escondida naquele lugar. E aí o que acontecia? O rei de Israel mandava, e de fato ele via que lá estavam os soldados naquele lugar. Então, o texto diz que não foi uma, nem duas, mas foram o quê, irmãos? Várias vezes que Deus revelava e livrava o povo de Israel. Ao ponto que o rei da Síria ficou irado, nervoso. E ele chamou os seus oficiais e disse, quem é o X9? Quem é o cacuete da turma? Quem é que está do lado deles e se passando pelo nosso? E até que um deles se revelou. Falou, olha, rei, não é nenhum de nós, ninguém está traindo o senhor. Mas lá em Israel tem profeta. Lá tem um profeta, o nome dele é Eliseu. E tudo que acontece, até o que o senhor fala no mais secreto do seu quarto, Deus fala, sabe e revela ao profeta. Diga glória a Deus. Irmãos, já podia parar por aqui e sairmos com essa palavra tão abençoada, desse Deus que é tão cuidadoso e extraordinário na vida dos teus servos. Deus é um Deus com características maravilhosas. E dentro desse texto, nós vemos também como Deus se revela e se relaciona com os seus servos. E isso aqui está registrado, essa história, para edificar a nossa fé. E da mesma forma que Deus operou no passado, é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, irmãos. Aleluia! Então, a maneira que nós vemos o cuidado de Deus é o cuidado que Ele tem também com os seus.
E a maneira que nós vemos aqui do relacionar-se com Deus, em primeiro lugar, guarde isso no seu coração e saiba disso de verdade na tua vida. O nosso Deus é um Deus que fala. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que fala. Nesse relacionamento com o Senhor, o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Hoje Deus usa o pastor, a igreja, usa os ministérios, mas hoje também Deus fala por cada um de nós. Cada um de nós temos, irmãos, o privilégio de ouvir a voz de Deus. Aleluia! De ouvir a voz do Senhor Deus. O inimigo tramava, mas Deus revelava. E eu quero te dizer uma coisa, não ande sem ouvir a voz de Deus. Não tome decisões sem ter a direção de Deus na tua vida. Nós não precisamos errar com erros pequenos, irmãos, primários. Como diz a música, quero aprender com o meu erro. Melhor é você não errar, não aprender com erro. Se temos um Deus que fala, irmãos, ande ouvindo a sua voz. Aleluia! Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Olha aí. E quais as maneiras que Deus fala? Com o profeta revelava, Deus fala, irmãos, no sussurro. Deus fala através de um sonho. Deus fala com a paz de Deus, que é o árbitro em nosso coração. Certa vez, um tempo atrás, eu estava no Rio de Janeiro. Eu era novo ainda, jovem, e o carro da moda era o Voyage. Quantos lembram do Voyage aqui? Era o Voyage. E tinha uma feira de automóveis usados, eu juntei as minhas reservas, peguei o dinheiro de férias, juntei tudo que tinha, falei, eu vou comprar o carro. E naquela feira eu havia ligado para aquela pessoa, marcado de ver o carro, vi o carro, gostei, e prestes a fechar, aquilo veio a ser aquele sussurro do Espírito Santo no meu coração. Você não orou, né? Eu estava tão empolgado para comprar aquele carro. Era o carro que eu gostava. Eu tinha o dinheiro para poder comprar aquele carro. Estava tudo certo. Aí naquela hora, irmãos, eu falei, eu não orei. Eu falei, olha, Deus quer falar comigo. E quantas vezes Deus quer falar, irmãos? E quantas vezes Deus quer nos revelar algo? Entendeu? E nós não podemos limitar a vida cristã aqui na igreja e viver, agora eu vou tirar, deixar a Bíblia de lado, a minha roupa cristã do lado, eu vou para os negócios. Não, Deus está contigo. O Espírito Santo anda conosco. O Espírito Santo está diariamente conosco. E eu lembro que eu fui orar, irmãos, e naquela oração, eu já comecei assim, o Senhor, esse carro não é bênção, né, o Senhor? Esse carro não é o melhor para mim, né? E eu comecei a falar com Deus, e o meu coração começou a se fechar para a compra daquele carro. E aí eu cheguei para o moço e falei, olha, eu não vou comprar o seu carro. Por quê? Não sei o quê. Eu orei, e Deus não me deu paz. Orou! Deus não te deu paz? Olha, se você entende as coisas do Espírito ou não, eu sei que você não entende, mas quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Quem é da fé, entende as coisas da fé, e nós temos um Deus que fala. Irmãos, eu saí dali, não comprei aquele carro, eu não sei o que estava por detrás, se era algo grande ou pequeno, mas aí, eu indo embora, eu vi um outro carro naquela feira, e o mesmo Espírito Santo falou, é esse o carro para você comprar. Irmãos, eu comprei um chevetinho branco, não era o Voyage, mas era um chevette do mesmo ano, top, nem pneu aquele carro furou enquanto esteve comigo, porque Deus é um Deus que zela até nas pequenas coisas. Esse é o extraordinário de Deus, que cuida de nós em pequenas coisas. Eu poderia ficar aqui hoje só contando testemunhos de livramentos, daquilo que Deus fala e faz em nossas vidas. É assinar um contrato, é uma venda, é entrar no relacionamento. Mesmo sendo cristão, você vem na igreja, é crente. Tudo, irmãos, leve a Deus em oração. Leve a Deus, fala comigo, Senhor, e Deus fala. Esse tempo pregando sobre isso, o irmão me procurou e falou assim, pastor, olha, isso é muito maravilhoso, ouvir a voz de Deus. Ele estava, o irmão Rubens, ele estava lavando o quintal da sua casa na frente com a mangueira. A esposa
estava na rua, no mercado, o filho mais velho na sala, e ele tinha um pequenininho de 2 anos e meio, por aí. E ele lavando a mangueira, com a mangueira, o quintal da frente, aquele sussurro no seu coração, a voz do Espírito Santo falou: é assim que acidentes sérios acontecem dentro de casa. Quando ele ouviu do nada, aquela frase cruzou o seu pensamento. Ele então parou tudo que estava fazendo, correu, e a água do café estava no fogão, e o pequenininho de 2 anos e meio tinha puxado uma cadeira, e já ia brincar com aquela água quente. Na hora ele chegou e tirou. Esse é o Deus que fala. Deus que fala. Aleluia. O profeta ouviu a voz de Deus. O profeta ouviu a direção de Deus. E Deus é o Deus que continua falando conosco. E sabe, esse falar de Deus no Antigo Testamento era de tempos em tempos. Mas hoje, irmãos, nós temos 99% daquilo que precisamos saber da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, que deve ser mais do que lida, consultada, orar em cima dela. Saber, a palavra de Deus nos revela, irmãos, tudo o que precisamos hoje. Como ser pai, como em relação ao casamento, em relação à segunda vinda de Cristo, em relação após a morte, sexo e juízo. Tudo, irmãos, 99% da Bíblia já nos revela. A Bíblia nos revela até aquilo que Deus pensa de cada um de nós. Você sabe o que Deus pensa de você? Quem sabe aqui? Sabe? Jeremias 29 está escrito o quê? Quem sabe? Eu é que sei que pensamentos tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para no fim te abençoares. Aleluia. Irmãos, ande ouvindo a voz de Deus, ande, tome as decisões com a palavra de Deus, não pela empolgação do momento, não pelos sonhos talvez de momento, não que Deus quer frustrar os nossos sonhos, mas Deus é o maior incentivador e parceiro. O Espírito Santo é parceiro, é abençoador de nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, servos de Deus, às vezes caindo em situações, caindo em ciladas pequenas, quando poderiam ser livres ouvindo a voz de Deus. Primeira coisa, eu quero que você guarde, não é nada de novo, mas Deus é um Deus que fala, e fala com os seus. E o meu desejo é que nessa noite ainda o Espírito Santo revele os segredos do coração dele para a tua vida, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação a lutas, em relação a portas fechadas. Que ele traga não somente resposta, mas que ele traga entendimento do processo, da maneira que ele trabalha em nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Deus é o Deus que faz isso. É interessante então que o rei da Síria, ele toma uma decisão. Que decisão então? De mandar os seus exércitos, uma tropa, muitos soldados, para prender Eliseu. E por que ele fez isso? Porque ele achava que poderia impedir o agir de Deus com as tropas. E o versículo diz então que o rei mandou, conforme aquele homem havia falado, que estava na cidade de Dotã, e o servo do profeta, o moço do profeta, acordou cedo, e quando saiu para fora, viu que a cidade estava cercada. A Bíblia diz o quê? De carros, cavalos, cavaleiros. Uma tropa cercou todos eles, cercou toda a cidade, para levar o profeta preso, ou matar, fazer sabe Deus o quê. Então, o versículo diz que, o verso 15, o moço diz: Senhor, nós estamos perdidos. Como é que a gente pode
homens armados até o dente, sentença de morte, diagnóstico ruim, lista de demissão, eu estou nela. A situação é um exército, é uma tropa grande. E o moço chega desesperado, estamos perdidos. Aí o profeta diz assim, não tenha medo, não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode dizer isso? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Talvez o moço olhou, o profeta não está entendendo, não tem ninguém conosco, não tem ninguém conosco. Ele está olhando de uma maneira física, ele está olhando com os olhos naturais, mas o profeta percebe isso e ora a Deus, e diz assim, abre os olhos do moço, abre os olhos. Que olhos é esse? Abre os olhos espirituais. E aqui eu quero ficar aqui nesse texto. Abre os olhos do moço. E a Bíblia diz no verso de número 17, que Deus ouviu a oração, e o empregado do profeta olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de carros e cavalos de fogo. Aí ele descansou. Aleluia. Aí ele descansou. Irmãos, o que nós aprendemos nessa passagem? Nesse texto, nós precisamos andar com a expectativa dos céus. Número 1, Deus é um Deus que fala. Número 2, você precisa andar na expectativa do céu. Você não pode andar como cristão na expectativa da terra. Você não pode andar como incrédulo. O mundano, ele é incrédulo. O ímpio é incrédulo. Mas o crente, o justo, viverá pela fé. Nós somos daqueles que creem. Nós somos daquele que crê no sobrenatural, no agir, no falar, no tocar, no mover de Deus. Porque nada adianta você falar, mas no dia mal, no dia da aprovação, no hospital, aonde a situação está pegando, quando os inimigos se levantam, Deus continua sendo o mesmo. E nós não podemos, como cristão, agir como incrédulo. Quem era o incrédulo era o rei. O rei era incrédulo. O rei assírio era incrédulo. Aliás, a incredulidade, ela nos deixa burros, até burros, ignorantes. Porque se o profeta, Deus revelava a ele tudo que acontecia ali, não revelaria contra a sua própria vida que o exército estava vindo. Aliás, o profeta, ele morava em Dotã, e a 20 quilômetros era a cidade de Samaria, a capital, onde o exército de Israel estava lá. Sabendo de que aquele exército inimigo estava vindo, ele poderia muito bem, irmãos, ficar ali, não vou lá para outra cidade, porque aqui eu estou protegido. Mas o profeta de Deus, ele sabia de que quem estava com ele, e ele não deixou de fazer os seus afazeres, não deixou de ir para a cidade de Dotã, a despeito do inimigo que estava se levantando. Assim como Paulo, que foi revelado que ele não fosse para Jerusalém, que seria morto, mesmo assim ele foi, porque ele sabia que maior é aquele que estava com ele. Aleluia, você está entendendo essa palavra nessa noite, irmãos? Nós precisamos andar com a expectativa do céu. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O crente ele tem essa visão espiritual das coisas, dos impossíveis. Quantas vezes a medicina diz não, quantas vezes o homem diz não vai dar, quantas vezes o inimigo levanta por 7 caminhos, por um caminho, mas por 7 caminhos eles caem. Quantas pessoas já chegaram com sentença de morte na igreja, e a igreja começa a orar, aquela sentença médica diz, olha, não vai passar de hoje, a família liga para todo mundo, a família chama a funerária, já prepara a funerária, e Deus reverteu a história. Que esse Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, é o Deus que está no controle da nossa vida. Aleluia.
Quem anda na expectativa do céu não tem medo. Quem anda na expectativa do céu não teme o homem, não teme a dor, não teme o governo, não teme a escassez, não teme as previsões ruins. Quem anda na expectativa do céu tem a graça de Deus, a mão de Deus sobre ele nessa terra. Mesmo nos dias maus, que também vem sobre a igreja. Vem sobre a igreja, mas a paz é o árbitro. Olha a calma de Eliseu. Olha a calma do homem, maior, fica tranquilo, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluia. Ande na expectativa do céu, guarde a sua fé. Fé, prática, real. Aleluia, a nossa fé, irmãos, ela é uma batalha espiritual para se roubar a nossa fé. Hoje o homem tem fé em tantas coisas, tem fé para entrar no avião, tem fé para entrar no ônibus, tem fé, confia no maquinista, no piloto, para andar numa montanha-russa, no aparelho, tem fé que é o aparelho, a máquina vai te livrar. Tenha fé no teu Deus. Aleluia, que age no sobrenatural, que age nos impossíveis da nossa vida, que abre portas aonde não se tem, que fala e livra como um Rubens, como eu disse nessa história do meu carro e outras coisas. Deus tem feito, e Ele é o mesmo hoje. Aleluia, é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que opera nos dias de hoje. A expectativa dos céus, irmãos, é que nós somos cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, devemos andar de cabeça erguida, em santidade, mas como cidadãos do reino. No reino não há escassez, no reino de Deus não há enfermidades, no reino de Deus não há temor. E quando o inimigo bater na porta da tua casa, eu já ouvi um irmão dizendo isso, o inimigo bate na minha casa, com enfermidade, eu falo, Senhor Jesus, recebe ele na porta, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que é por nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que andar pela fé, ter a visão espiritual, a revelação de Deus no espiritual das coisas que não se podem ver, o homem natural não pode ver, mas quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,12 diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Em 2,14 de Coríntios diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está entendendo o que é visão espiritual? Eles não têm. Não tem, o rei era incrédulo, mas como que pode isso? Como é que pode se falar, revelar? Pois é, esse é o nosso Deus. Ande na visão espiritual. Abre os olhos. Um dia desse no trânsito, irmãos, eu parei, não ia avançar o carro, um cruzamento, veio uma senhora, uma mulher, olhou para mim, irmãos, me xingou de tudo, qualquer nome, do nada, tudo, a cara daquela mulher mudou de cara. Quando eu olhei aquilo, a minha carne quis aquecer, mas quando eu olhei mesmo, falei, rapaz, eu tive uma visão espiritual daquela situação. Eu pude ver aquela mulher, irmãos, assim, atribulada, e Deus começou a me revelar a vida daquela mulher, te juro. Começou a revelar, filho está assim, marido assado outro, atribulada. Irmãos, eu não consegui ficar com isso de ira no meu coração. Comecei a ministrar e abençoar aquela vida. E passou e foi embora. Quantas situações espirituais veio sobre nós, no dia a dia. Abre os olhos, e a gente quer resolver às vezes na carne, na força da carne, na força do dinheiro, na força de argumentos, quando nós temos que resolver na força dos joelhos que se dobram. O profeta andava com a visão espiritual,
E a minha oração nesta noite, que o Espírito Santo abra os teus olhos, voltemos a enxergar com os olhos espirituais. Aleluia! A batalha espiritual, um livro de Joyce Meyer, Batalha na Mente, ela diz que a maior batalha do crente, os piores demônios, não são aqueles que se manifestam, mas são aqueles que chegam até nós, aqui, na nossa mente, para trazer incredulidade, para trazer dúvida. E às vezes o inimigo, irmãos, ainda hoje, lá fora, começa a tentar moldar a palavra, dizer, não é bem assim, não é bem assim, não tem como você ter visão. Não, nós somos do Espírito, sim, é assim. Quantas das vezes o inimigo quer roubar essa palavra e fazer com que nós voltemos a andar de olhos naturais, mas Deus tem nos chamado para andar com olhos espirituais, aleluia, com a visão espiritual, enxergando as coisas no âmbito espiritual, como o profeta enxergou, e como aquele moço que teve os seus olhos abertos, ele pôde ver o mover de Deus e a proteção do Senhor. Aleluia! Eu não sei como você chegou nessa noite, mas uma coisa eu sei, que o Deus que nós servimos é o mesmo. O Deus que nós servimos é muito maior do que qualquer tribulação ou luta que possam vir. Não seja como o moço que diz, eu estou perdido, mas que seus olhos possam ser abertos e você possa perceber que maior é aquele que está com a tua vida, que Deus tem a última notícia em suas mãos, Ele tem a última palavra, que as notícias possam se levantar, mas a última palavra continua sendo desse Deus Todo-Poderoso. O texto segue, não dá tempo, mas a Bíblia diz que o profeta, uma outra área é a oração fervorosa. Igrejas que mais crescem têm orações fervorosas. Ou vida de oração, irmãos. Volte. O profeta ora, orações respondidas. Os olhos do moço se abrem. O texto diz, leia em casa, que o profeta orou e disse, Senhor, fere de cegueira, tudo no campo da visão, esses homens. E os soldados ficaram sem enxergar. E nesse momento o profeta os conduz e diz, olha, quem vocês procuram está por esse caminho, siga-me. E eles seguiram. É até cômico o texto bíblico. E quando eles chegam lá em Samaria, dentro do quartel-general dos soldados de Israel, o profeta mais uma vez ora e diz, abre os olhos deles, Senhor. E os soldados abriram os olhos e viram que estavam cercados. E Deus humilhando a força do inimigo. Mas o que eu quero dizer, que nessas três situações, nós temos aqui, nesse texto, um destaque na visão espiritual e na vida de oração. Na vida de oração. Não há impossíveis que não possam ser vencidos com joelhos que se dobram, irmãos. Com vida de oração. Campanhas vêm e vão, palavras você vai ouvir, mas a questão é o que eu estou fazendo com essa palavra. O que eu vou fazer daqui para frente com essa palavra. Como que eu vou agir nessa situação? E a Bíblia diz então que o profeta, mais uma vez, o poder de Deus foi glorificado, o nome do Senhor foi glorificado, e o povo foi livre e guardado pela mão de Deus. Amém? Fique de pé, quero orar com você em nome de Jesus. Quero orar com a sua vida. Eu não sei como que você chegou nessa noite, mas isso aqui é um culto ao Deus vivo e Ele está aqui. Talvez você esteja nessa situação, uma situação como de Geazi, ai Jesus, preciso de um milagre, preciso de uma bênção. Estamos perdidos. Ou o que você precisa nessa noite é voltar a enxergar com os olhos espirituais. Deus me trouxe aqui para fazer essa oração, para
despertar sua vida, para que você continue ou volte a andar pela visão espiritual. Não ande por vista, mas ande pela visão do reino de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quantos nesta noite querem receber essa oração, que Deus falou no seu coração? Eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós queremos consagrar a nossa vida. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos, irmãos. Que você veja anjos, que você ouça a voz de Deus, que você volte a esse primeiro amor, que você tenha discernimento das coisas espirituais. São armas que Deus já nos deu pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Eu quero nessa noite interceder pela tua vida. Sai do seu lugar, vamos orar aqui. O altar é lugar de consagração, de entrega. Vem, vamos orar. Eu quero estar aqui com você. Deus age um mover nessa noite de abrir os nossos olhos espirituais. O extraordinário. Talvez amanhã você tem algo a resolver. Talvez você tenha uma causa a resolver. Isso está perturbando a sua vida, a sua alma. Você tem orado, mas talvez a preocupação tenha sido maior. Você tem orado, a resposta parece que não vem. Mas a minha oração nessa noite é que Deus te faça enxergar o sobrenatural. Que Deus abra os teus olhos para que você enxergue e te dê estratégia. E que te mostre que Ele é o mesmo que tem operado na sua vida por tantos anos. Você é cidadão do reino. E no reino a graça, no reino a paz, no reino a provisão, no reino ao falar de Deus. E às vezes o falar de Deus pode ser: a minha graça te basta, meu filho. Fica quieto aí, minha graça te basta. Mas como é bom quando Deus abre os nossos olhos. Quantas vezes as pessoas, por uma discussão, por uma decisão errada, por não enxergar uma questão espiritual, amizades são desfeitas, lares são destruídos, situações são levantadas, destruições chegam. Que Deus te dê visão certa, sabedoria, para tratar com os seus, seja com o seu filho, seu trabalho. Que você durma o sono dos justos. Não tenha medo se o inimigo está se levantando. O profeta continuou a sua caminhada, mesmo sabendo que lá teria um exército, porque sabia que maior é aquele que está com ele. O Deus que começou uma boa obra na tua vida, meu irmão, Ele é fiel para completar. Pai, graças te damos por esta noite. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, eis aqui as tuas ovelhas, nesse culto do extraordinário, nesse culto do impossível, nesse tempo de louvor e adoração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que fica registrada para a edificação da nossa fé. E nessa hora eu te peço, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os olhos espirituais, traga visão, traga direção, traga o teu falar em cada causa, em cada área, Senhor. Quantas das vezes estamos preocupados, tensos, como aquele moço, querendo, com medo até, Pai, de situações que vêm nos abater, de inimigos que se levantam com pequenos dardos que vai nos enfraquecendo. Mas nesta noite eu repreendo todos esses dardos, ó Deus, todo esse mal. Nesta noite, Senhor, ouça o meu clamor, a minha oração, que os nossos olhos sejam abertos, que a tua direção chegue em cada vida, em cada família, para a glória do teu nome. Nós andamos, Pai, nós não somos da carne, nós somos do Espírito. Nós somos do Espírito. Quem é da carne não pode compreender as coisas do Espírito, mas nós somos do Espírito e compreendemos as coisas do reino de Deus. Entendemos o teu falar, compreendemos o teu sussurro, enxergamos e sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E nessa noite, Pai,
Desperta o nosso ser. Lançamos sobre Ti toda a preocupação, toda a atenção, e que a Tua boa mão seja com cada um, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, em nome de Jesus, a Tua direção, em nome de Jesus. Saímos aqui com a Tua paz, com a Tua palavra no nosso coração. Desperta os nossos olhos, abre os nossos olhos, ao ler a Tua palavra, Pai, que possamos enxergar o Teu falar, o Teu direcionar nas nossas decisões. Quantas decisões, ó Pai, decisões em tantos âmbitos na nossa vida, mas nós Te louvamos, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Carros de fogo, a presença de Deus, a voz do Teu Espírito, abençoe o Teu povo nesta noite, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Dá um abraço para o seu irmão aí, dá um abraço para o seu irmão, a sua irmã. Fala assim, abre os seus olhos, Deus já agiu, Deus vai te mostrar. Aleluia, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia. Visão de Deus, olhos espirituais. Deus é por nós, é o mesmo. Aleluia. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de Ti. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, diga. Oh, porque a minha alma se espera a fonte da vida. Aleluia. Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Cante uma última vez. Vamos, declare, com as suas mãos, declare isso. Diga. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o... Aleluia. O meu Salvador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que revela, é um Deus que nos mostra. Que Deus possa continuar abrindo os nossos olhos espirituais. Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado, Davi. Deus abençoe sua vida. Precisa voltar mais vezes aqui, viu?
Aleluia, glória a Deus. Domingo nós estaremos aqui nos 2 horários, estaremos entregando. Quem está no jejum ainda aí? Aleluia! Vamos aplaudir a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Minha agenda, domingo a minha agenda está disponível, tá certo? A gente vai entregar o nosso jejum de manhã, à noite, e a minha agenda está disponível. Se tiver uma picanha para me convidar lá no domingo ali, né, um suco, né, um doce, eu não gosto muito de doce, mas um doce, a gente vai estar lá em nome de Jesus. Mas mantenha firme, falta pouquinho, está chegando, né, está chegando na linha de chegada, né? Ontem eu estava vendo um vídeo aí que teve uma competição de atletismo, uma mulher estava correndo, né, e ela estava quase chegando, e ela começou a comemorar antes. Aí a outra que vinha atrás passou e ela ficou no segundo lugar. Então, irmão, ainda falta até domingo. Se mantém firme aí, que Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Senhor, por essa palavra poderosa, por o louvor que foi feito, ó Pai, pela oração, por tudo aquilo que o Senhor fez, ó Deus, nessa jornada. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, a vida da tua igreja. Abençoa os casais, abençoa as famílias, meu Pai. Estende as tuas mãos, derrama da tua graça, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, dá um brado aí. Deus abençoe.